Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez com o coração alegre, felizes, para compartilhar da Palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema: ungidos com o óleo da alegria. Há uma grande mensagem nesse texto e eu quero compartilhar com você. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração. Vamos fazer a leitura de Salmos, versículo 7 do Salmo 45. Salmo 45, verso 7 diz assim: Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mas mais do que a teus companheiros. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre o seguinte tema: ungidos com o óleo da alegria. Ungidos com o óleo da alegria. Na verdade, este salmo é um salmo profético, é uma canção. Os senhores sabem que os salmos são músicas, são canções, mas que muitos deles foram escritos com mensagens proféticas. E aqui está, inclusive, dentro do seu contexto, a descrição da noiva ou da esposa de Jesus, né? Acima de tudo, numa linguagem figurada. Ele é um salmo que mostra a união entre Cristo e a igreja, escrito sobre Sossanim. Essa expressão Sossanim quer dizer que era um salmo que foi escrito para um coral feminino, um grupo de mulheres cantar. Mas eu não vou me ater muito às minúcias do salmo. Eu quero apenas extrair desse verso 7 um pensamento para nós compartilharmos. O verso 7 diz: Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Eu gostaria de falar sobre essa unção que proporciona alegria. Hoje a gente percebe que tem muitas pessoas tristes. É isso. Pessoas que a sua vida é uma vida triste, sem prazer, sem satisfação, sem alegria. E, inclusive, alguns que se dizem cristãos. E eu penso que um cristão precisa estar, acima de tudo, consciente de que o nosso Deus, Ele tem alegria para nos dar. Veja que essa expressão aqui está fazendo uma referência a Jesus. Não é? Mas tudo aquilo que Jesus possui, o que Jesus tem, nós também podemos desfrutar. E aqui está dizendo que ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Ungir com óleo da alegria. Há um versículo anterior, o versículo anterior diz que o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Duas palavras que eu quero aqui destacar. Equidade. Fala de igualdade, de imparcialidade, fala de retidão, justiça e moderação. Isso quer dizer equidade. Mas aqui também está falando de cetro. Cetro é um pequeno bastão que possuía em uma das suas extremidades um símbolo que traduzia
a autoridade de um soberano. Isso é um cetro. Os reis geralmente usavam isso. Como o nosso regime não é monárquico, a gente não se utiliza muito desses termos. Mas o que eu quero extrair daqui é que Jesus tem alegria para nos dar. Se eu sirvo a Deus e se realmente a minha vida está nas mãos de Jesus, eu posso desfrutar de tudo aquilo que Ele desfruta. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Nós podemos sentir o que Jesus sente. Nós podemos pensar como Jesus pensa. Nós podemos desfrutar em síntese de tudo aquilo que Jesus desfruta. Porque nós estamos ligados a Ele. A minha vida já não vivo eu, diz o apóstolo, mas Cristo vive em mim. Ora, se Ele vive em mim, então eu preciso que as coisas que Ele desfruta, eu também desfruto. Eu preciso desfrutar. E eu quero falar aqui sobre alguns aspectos dessa alegria, porque a Bíblia mostra com fartura. Eu poderia citar aqui muitos textos. Vou citar alguns para mostrar que é plenamente possível viver uma vida ungidos pelo óleo da alegria. Quer ver um texto? O Salmo de número 16, ele diz assim no versículo de número 8 e 9, olha só. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Davi dizendo, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Verso 9. Portanto, está alegre o meu coração. Está alegre o meu coração. Veja só. E se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Jesus, Ele nos pode ungir com o óleo da alegria, que nos faça desfrutar dessa mesma alegria que Davi desfrutou. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos dar continuidade à mensagem ungidos com o óleo da alegria. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do tema Ungidos com óleo da alegria. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo do texto do Salmos 16, que mostra Davi falando que, por ter colocado o Senhor diante dele continuamente, o coração dele estava alegre. Então, qual é o segredo para a gente viver uma vida de felicidade? Segundo o texto, é justamente fazer como Davi fez. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. O que é colocar o Senhor continuamente diante de mim? É deixar Ele guiar os seus passos.
É você deixar Ele conduzir a sua vida. É nós deixarmos nos guiar o do Senhor nosso Deus. Quando você consegue ser guiado por Deus, você tem tudo para ser feliz. Porque Deus nunca vai levar você um caminho que vai lhe trazer tristeza. Você pode até sofrer, porque os caminhos de Deus nem sempre são os nossos. Eu não estou dizendo aqui que o caminho de Deus é sem problema. Não é isso. Às vezes Deus nos conduz por caminhos que a gente não entende. Mas uma coisa eu posso afirmar, é que Deus sempre estará conosco. E se Ele está conosco, Ele vai nos dar vitória. O versículo diz assim, ó: por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Aqui está algo muito especial que mostra que se nós colocamos o Senhor à nossa frente, nós podemos ser felizes. Mas há um outro versículo que eu quero destacar, que está em Provérbios, dentro desse mesmo texto, dentro dessa mesma temática, o versículo de número 13 a seguir de Provérbios 15, veja o que está escrito, 15 de Provérbios, versículo 13, diz assim, ó, olha que texto lindo, eu gosto muito dele. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ele está dizendo que quando uma pessoa tem Deus no coração e que ele consegue, acima de tudo, colocar a alegria de Deus no seu coração, sabe o que acontece? Isso passa a ser visível no rosto. As pessoas olhando para a gente, elas veem a alegria de Deus na nossa vida. O coração alegre aformoseia. A alegria de Deus nos faz ficar bonitos. É tão bom ver uma pessoa feliz, irmão. Mas, ao contrário, é tão triste ver uma pessoa aborrecida, magoada, angustiada, que você sempre vai conversar com ela, está sempre desanimada, sempre com uma palavra negativa, sempre para baixo, sempre, enfim, com um sentimento negativista presente na sua vida. Então, se você quer ser ungido com esse óleo que proporciona alegria, deixa Deus conduzir a sua vida. Vamos deixar Deus conduzir a nossa vida de tal forma que a gente possa desfrutar dessa alegria. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Se você continuar lendo, diz assim, ó, o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do aflito são maus. É assim que vive quem não tem Deus. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Aleluia! Se aqueles que andam sem Jesus está sempre aborrecido e angustiado, quem tem de fato Jesus no coração, aqui está dizendo, o coração alegre tem um banquete contínuo. Isso me ensina que eu posso viver uma vida, mesmo em meio à dificuldade, feliz. E eu tenho visto isso na prática, irmãos. Às vezes eu vejo algumas pessoas que, olhando para elas, parece que elas não têm muito para ser felizes. Mas são felizes. E aí a gente olha para outros que aparentemente têm aquilo que parece ser importante para ser feliz, e elas não são. Qual que é a diferença? A diferença é que um tem Jesus no coração, o outro não. Eu tenho visto isso acontecer. Pessoas, às vezes, moram em uma casa muito humilde, muito simples, sem conforto, mas você entra naquela casa, você sente alegria, você sente prazer, porque Jesus está ali. Você entra, às vezes, na vida de uma pessoa que tem tudo, aparentemente, tem dinheiro, tem conforto, tem, enfim, mora muito bem, porém, está sempre angustiado, triste. Alguns chegam a precisar de depender de álcool para afagar ou para afogar sua tristeza. Outros precisam de drogas, outros precisam de tranquilizantes, calmantes e uma série de coisas. Por quê? Porque está lhes faltando a essência da vida, que é Jesus. Mas quem é ungido com esse óleo da alegria,
Aleluias. Vive uma vida feliz. Eu sou um homem feliz. Deus tem me ungido com esse óleo. E a Bíblia diz, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. É verdade que esse versículo está falando de Jesus, mas eu já disse no início da fala que o que Jesus desfruta, eu também posso desfrutar. Você pode desfrutar. Nós podemos desfrutar. Deus quer que a gente viva isso. Então, se você está precisando de alegria, eu estou dizendo de alegria verdadeira, porque existem vários tipos de alegrias falsas. Só Jesus pode te dar. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos concluir essa mensagem que tem como tema ungidos com o óleo da alegria. Um minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre o tema Ungidos com o óleo da alegria. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas algo muito importante também dentro desse assunto que a gente precisa falar é que vale a pena a gente seguir a Jesus. E que quem segue Jesus não só desfruta da companhia dele, como também desfruta do poder que ele pode nos proporcionar. E só ele pode proporcionar. Lucas, por exemplo, capítulo 10, fala da missão dos 70 discípulos. Quando Jesus incumbe cada um de sair para fazer de 2 em 2 a obra do Senhor e lhes dá poder para que eles pudessem, no nome de Jesus, fazer grandes prodígios. E aí o versículo 20 desse capítulo de Lucas, versículo 20, diz assim, ó. Eu quero ler o 19 para entender o 20. Diz assim, ó. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus dizendo. Aí o versículo diz, mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. O que esse versículo está me dizendo? Aqui os discípulos estão voltando da missão. Eles tinham ido, tinham feito o que Jesus havia mandado. Eles tinham colocado as mãos sobre os enfermos, eles tinham sido curados. Os espíritos malignos tinham sido repreendidos. Porém, aqui está dizendo que eles voltaram muito felizes, alegres, satisfeitos, e Jesus diz, olha, isso é bom, mas vocês devem se alegrar por uma outra coisa. Vocês devem se alegrar porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Oh, irmãos, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Eu tenho dito isso aos irmãos na igreja, que se as pessoas soubessem o quanto a salvação em Cristo Jesus é importante, eles viveriam melhor, eles sofreriam menos.
as adversidades da vida terrena não lhes roubaria o néctar da vida. Porque o meu nome está escrito no livro da vida, Jesus está dizendo, eu devo me alegrar. Então a nossa maior alegria não é aquelas vitórias que nós temos aqui no âmbito terreno. Isso é bom e a gente precisa, não dá para viver também sem essas vitórias aqui na terra. Porém, eu preciso saber que o meu maior patrimônio e que deve proporcionar alegria no meu coração é justamente o fato de eu ser um salvo. E aqui eu quero fazer uma pergunta, já me encaminhando para o final dessa mensagem. Você é um salvo? Você já foi lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus? Você tem convicção da sua salvação? Talvez você possa me perguntar, pastor, mas como é que eu sei que eu sou salvo? A Bíblia diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo o conselho da carne, mas do Espírito. Se você é guiado por Deus, se você não é levado pela natureza carnal, se os seus desejos não são alimentados, se você consegue dominá-los, pode ter certeza, você está andando em Espírito. E quem anda em Espírito está salvo. Está escrito, foi Paulo que ensinou isso. Essa é a proposta maior do Evangelho. E a partir do momento que eu assumo o compromisso com Jesus, o início da mensagem eu falei que se a nossa vida é de Jesus e eu ando com Jesus, eu preciso desfrutar de tudo aquilo que Jesus me disse que eu poderia desfrutar. Então, se você anda muito triste, é porque existe algum vazamento no seu cristianismo. É isso. Eu não sei aonde, mas você deve saber. Você deve saber aonde é que está tendo um vazamento no seu cristianismo. E se você descobrir, e se você sabe aonde está esse vazamento, corrija ele. Vá a Jesus, peça a ajuda dele, e ele vai te ajudar. E você será uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa feliz. O apóstolo São Paulo, ele estava preso. E na carta aos Filipenses, ele escreve uma das cartas mais felizes da sua vida. Se você ler Filipenses, você fica encantado com essa carta. Mas eu vou ler só para mostrar. Filipenses 4, Filipenses capítulo 4. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Parece que ele está confortavelmente em uma sala, com ar-condicionado, escrevendo isso. Não, ele estava preso. Capítulo 4, Filipenses, versículo de número 4, diz assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. O que quer dizer isso? Regozijar é feliz, é ser feliz, é mais do que essa alegria terrena, é você se sentir regozijo, prazer, satisfação em ter a presença de Deus na sua vida. É isso que faz a diferença. É isso que leva a gente a viver uma vida alegre, satisfeita, mesmo quando algumas coisas que a gente gostaria de ter, não tendo, a gente consegue ser feliz. Paulo está aqui, ó, dizendo com muita satisfação, e ele manda você ser feliz, depois ele reitera, regozijai-vos sempre no Senhor. Então é essa a mensagem que eu quero deixar para você. Deus quer te ungir com esse óleo. Deus quer, acima de tudo, que você receba essa unção para você viver uma vida feliz, abençoada e, acima de tudo, convicto de que na eternidade você vai desfrutar de tudo aquilo que você investiu aqui na terra. Vamos orar. Vamos pedir para Deus nos ungir com o óleo da alegria. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Pai de amor. Eu acabei de mostrar dentro deste versículo, Pai, que é possível ser ungido com o óleo da alegria e viver uma vida de satisfação, de prazer, de contentamento, Senhor. Eu quero que Tu olhes para essa pessoa, Pai, especialmente esse irmão, essa irmã que ora comigo e que está triste, que anda triste, que há muito tempo não sabe o que é alegria. Que o Teu Espírito Santo possa levar-nos a desfrutar dessa tão poderosa unção, a unção
da alegria. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer cumprir esse versículo, ungidos com o óleo da alegria. Abençoa o teu servo, Pai. Abençoa a tua serva. Faça com que ele consiga se alegrar no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. O tempo passa muito rápido e nós já estamos fechando mais essa programação. Eu espero que Deus tenha falado com você, que você possa ser feliz, que você possa ser alegre, ungido com óleo da alegria. Eu quero me despedir de você, desejando a você e a sua família uma excelente semana, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.